que sempre está aqui, né? Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos. É sempre bom ter toda semana você aqui conosco, Gustavo. Bom dia para você. Nossa, boa tarde. Já estou até, né? Já estou quase fazendo fechamento do mercado aqui também. Bom dia, Gustavo. Bom dia a toda a equipe da BMC. Bom dia, Débora. Um ótimo dia. Gustavo, o assunto do dia é de fato essa inflação dos Estados Unidos, a repercussão aí dos dados do mercado. A gente também viu as bolsas americanas acelerarem, né, depois dessa divulgação dos números, principalmente a Nasdaq, né, como eu falei agora há pouco, que engatou uma alta de mais de 2%. Como que você avalia esse dado e também a relação com as perspectivas, né, para as empresas americanas depois desse CPI? Perfeito. Em relação à direta, se o CPI de agosto também for mais baixo, a previsão é que vai ter uma pressão do mercado para que o Banco Central americano reduza o ritmo de alta de juros, não faça um 0,75 no dia 21 de setembro e faça assim um 0,5, caso isso aconteça. Os dados de inflação após o mercado de trabalho forte são praticamente do cenário ideal, né? O sonho de consumo do presidente americano. O mercado de trabalho não desaquece, a inflação mesmo assim desaquece adiante. Porém, tem alguns pontos que eu acho que são relevantes. A inflação ela desacelerou muito por conta de preços de energia, uma queda de 4,6 no mês, e a gente sabe que realmente é um dos principais vilões das inflações na Europa, nos Estados Unidos, boa parte do mundo, no Brasil também. Esses preços eles devem ceder nos próximos meses, com as coisas não escalando em termos de guerra, mas porém eles são uma parte da inflação, eles não são a totalidade. Se você tirar todos os itens de alimentos e energia dos preços de hoje, da inflação, ela ainda estaria em 5,9% na comparação anual, o que é bem acima da taxa de 2%, que é a meta da inflação americana. Só a parte de moradia, que é quase um terço da inflação, ainda está em 5,7, subiu 0,5 no mês. Ou seja, existe esse choque de energias e alimentos que foram também bem puxado a guerra ter iniciado na Rússia com a Ucrânia, mas você retirando o choque, ainda tem um desafio do Banco Central pela frente, o que pode reprecificar talvez momentos de corte de juros que são discutidos para o ano que vem. Sabe, olhando aqui para o Brasil agora, a inflação está desacelerando, né? E o mercado também já está com essa perspectiva até o final do ano. A gente vê pelas previsões do Boletim Focus ali todas as semanas. Acha que tem espaço aí para a inflação ficar ainda menor? Qual o cenário que teria aí, ter aqui e lá fora para isso acontecer? Qual seria o cenário ideal para ter essa inflação menor e lá fora também para que aconteça aqui no Brasil? Perfeito, tem espaço sim, acredito que a inflação deve ser negativa novamente em agosto, algo entre 0,1 negativo 0,20, é menor do que foi em julho, mas de qualquer forma ainda é um mês negativo, que não é bom para, por exemplo, quem está com ativos indexados à inflação, vai ser mais um mês de telinha vermelha, felizmente. Porém, tem espaço para desacelerar adiante, a gente sabe que teve muito das pressões também são relacionadas, como eu acabei de falar, para os Estados Unidos também é válido para o Brasil. A gente viu o preço de commodities subirem muito do dia para a noite, preço de energia, ou preços de combustíveis, e isso tudo desacelera agora no segundo semestre. Um outro ponto é a questão da China. A China no primeiro semestre ficou abre e fecha. A política de Covid-0 agora está valendo para todas as cidades, para algumas cidades, e isso foi encarecendo o frete, isso foi encarecendo preços de insumos, o frete que não custava nem $2.000 antes subiu para 10 e ficou meio normalizado isso, obviamente, quem entrega produtos aqui no Brasil repassa isso para o consumidor final, e o preço do combustível que também deu uma guinada, né, se a gente pegar em 12 meses, ele também chega no consumidor final em outros itens. Com essas tensões diminuindo, é possível você ter um cenário mais benigno adiante até o final do ano, mês após mês, isso indo desacelerar. O risco grande para a inflação brasileira é sempre a inércia, sempre a questão de que, vou reajustar porque os preços estão mais altos, vou pegar o final do ano, dezembro, quando fechar 12 meses, e passar para o meu serviço todo esse reajuste e fica, não tem alívio depois disso. Por isso que teria que desacelerar mais até dezembro para a gente ter uma inflação aí sim mais definitiva em um patamar mais baixo. Muita gente migrou, né, para a renda fixa buscando retornos com a inflação mais alta, né, desses últimos meses, também pensando na elevação dos juros, que poderia chegar até 15% ou 16% na visão, né, de alguns analistas.
Essa inflação arrefeceu e parece que os juros chegaram finalmente no topo. Qual estratégia pensar um cenário agora como esse, né? Nesse momento, com esses dados que já estão saindo agora mais recente, a renda fixa ainda tem prêmios atrativos, na sua opinião, ou é hora ou é hora de desacelerar em relação à renda fixa? Eu acredito que o perfil moderado, a renda fixa ainda vai estar mais elevado, ou a percentual de recomendação vai estar mais de 50% do que, por exemplo, esteve nos últimos anos, quando a taxa básica de juros estava em um patamar muito baixo. Até agora, com relação risco-retorno, o retorno de praticamente 1% ao mês, ele ainda é bem válido para um conservador, com certeza, para o moderado também, ainda vai ter um percentual maior até no arrojado, dividindo, simplificando em 3 grupos. Agora, a questão de olhar para frente, pensar em novas estratégias, é claro que começa a coçar a questão da vontade de estar investido em pré-fixado, o que ele já começa a ficar interessante, a perspectiva de queda de juros no segundo semestre do ano que vem, ou até antes, é o que atrai, mas ainda eu esperaria um pouco mais a reunião do dia 21 de setembro também, aqui no Brasil, para ver se de fato o ciclo se encerrou. Não está, na minha opinião, mesmo que a nossa visão fosse de 13,75 final do ciclo, a gente lê os documentos como um pouco até mais hawkish do que a gente esperava, uma perspectiva de que ainda está aberto sim a discussão para uma possível alta a mais. Então, por isso ainda fica mais pesado em pós-fixado por conta desse cenário. Aqui conosco, e ele, claro, tem perguntas aqui para você. Senhor Marco, vem aqui participar desse papo. Bom dia, Gustavo, tudo bom? Bom dia, Marco. Tudo ótimo. Deixa eu me enquadrar aqui que eu estou fora do quadro, né? Eu acho que esse é o lugar aqui que ele desenquadra automaticamente, né? Eu queria só comentar um assunto aqui com você e também já perguntar uma opinião. Acabou de sair, esses dados foram publicados agora recente pela BEX, tá? Falando de transações com cartões de crédito. Para quem não conhece, a BEX é a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. E a gente teve uma expansão de 37% no segundo trimestre para 800, não sei se o Gustavo está nos ouvindo. Perdeu um pouquinho o sinal do Gustavo. Mas enquanto isso eu vou lendo aqui as informações da BEX, que acabaram de sair essas informações, e a gente teve uma expansão de 37% da movimentação, né, através de cartões, para 834,3 bilhões de reais. E até interessante de que a parte principalmente de cartão de crédito foi a grande expansão, apresentou 42% de expansão. Tá? E lembrando que cartão de crédito continua sendo bastante representativo, mas vem apresentando maior expansão, pelo menos percentual. Né? E a gente tem outras modalidades, outras informações aqui na BEX, mas a pergunta que eu iria fazer para o Gustavo é se pode trazer algum sinal, talvez, de preocupação quando a gente fala para frente, né? Na medida que a gente não tem a expansão tão rápida assim do emprego ou da renda aqui no Brasil, né, necessariamente. Então, enquanto o Gustavo vai se conectando, eu já também reforço aqui a leitura da BEX e a preocupação também em relação se tem um lado negativo que pode trazer lá na frente talvez um possível aumento da inadimplência no sentido de aumento de endividamento das famílias. E a pergunta é em relação à atividade econômica também, né? Talvez mostrando também que a parte de consumo vem apresentando uma recuperação, mas hoje particularmente a gente viu os dados do varejo também que não foram tão bons assim, tão fortes. Mas esses dados realmente mostram uma boa expansão, sobretudo nas operações de crédito, né? Então, era essa pergunta que eu ia fazer aqui pro Gustavo, mas o Débora, até a gente pode... Parece que ele voltou, viu, Marco? Vamos tentar aqui para ver se a gente consegue estabelecer a conexão, né, com o Gustavo. Gustavo, você conseguiu ouvir aí o que o Marco perguntou, ou trouxe os dados que ele trouxe ou não? Gustavo, eu acho que agora o seu microfone tá... Agora a gente te ouve. Pronto, ótimo, agora perfeito. Estamos ouvindo. Eu vou pedir para o Marco repetir aqui a pergunta, então, se você perdeu aí um trecho. Saíram os dados da BEX, né? Para quem não conhece aqui, só para reforçar, a BEX é a Associação Brasileira de Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, e os números foram, para mim, muito fortes. Foi uma expansão de quase 37%, e também a gente teve uma expansão muito forte, principalmente das operações com cartão de crédito, aqui no segundo trimestre.
E aí são duas perguntas em uma, para entender qual que é a leitura que a gente tem. A gente tem uma leitura positiva, no sentido que sim, as pessoas estão mais confortáveis, estão fazendo mais compras, mais aquisições, né? Ou o lado negativo, que isso pode se traduzir também numa futura inadimplência, futuro aumento do endividamento, né? Então é uma expansão para mim muito forte. E aí eu quero entender com você, é realmente uma leitura de que estamos surpreendido positivamente na atividade econômica e as pessoas estão mais confortáveis, com mais estabilidade nos seus empregos, mais confiantes, ou isso traz alguma preocupação, até como a gente já viu talvez um pouco lá fora, e acho que talvez não esteja ainda nos bancos, né, na leitura dos bancos, de um possível depois, né, se traduzir no possível aumento do endividamento das famílias, né? Perfeito, Marco. Olha, eu acho que os dados da CNC, com os dados dos bancos agora que estão reportando trimestralmente, Bradesco, Itaú, Santander, já mostram que a inadimplência está em alta, sim. E é uma tendência global, quando você tem realmente uma escalada de juros, isso encarece parcelas que as pessoas muitas vezes não fazem realmente esse cenário, até não é injustiça fazer um cenário errado, porque justamente você pega o Boletim Focus no começo do ano, a previsão de juros era bem menor, do ano passado então para esse ano bem menor ainda, o que dificulta um planejamento de mais longo prazo. Às vezes a pessoa pega um financiamento esperando pagar uma parcela, chegando lá na frente é um dobro do que era esperado. Enfim, isso levou a inadimplência da CNC ao maior nível desde 2010, com 29% das pessoas deixando de pagar alguma conta, alguma dívida. E eu entendo que os dados se relacionam todos, mostrando que está com um cenário que vai ficar mais adverso, sim, aqui nesse segundo semestre. Os números de gastos com serviços, com varejo, eles vão aumentar, acho que agora, com todos os estímulos que a gente está vendo de repasse maiores do governo federal. Então, auxílio em 600, auxílio caminhoneiro, auxílio taxista. Mas uma parte desses recursos eles não vão ficar para consumo, eles vão ser direcionados para pagar contas, para pagar dívidas. Acho que os dados do IBGE de hoje já retratam um pouco disso. Uhum. Eu, Gustavo, só para pegar dentro do contexto, teve uma outra informação também recente publicada, que é em relação à BCBR, mais um indicador positivo da atividade econômica. E aí a gente teve, só para resumir, expansão de 3,3% aqui na margem em julho, né, na comparação com o mês anterior. E essas foram as informações que medem a movimentação das concessionárias de rodovias, né? Quando a gente fala que a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, esse índice ABCR, tá? Não ABCBR, ABCR, de fluxo de rodovias. E aí eu queria entender com você, olhando para a leitura que a gente teve do IPCA, mas principalmente da atividade, será que a gente tem espaço ainda para ter revisões positivas por PIB da atividade? Como é que você está vendo balanços, dados da macroeconomia, crédito, enfim, todos os indicadores, olhando para revisões que já tivemos, né? Mas você acha que ainda tem espaço para termos ainda alguma surpresa positiva na atividade agora, de curto e médio prazo? Novamente, eu não sei se o Gustavo conseguiu ouvir, mas enquanto isso eu vou lendo esse indicador, de novo, ABCR, né, que mede o fluxo de veículos, ele ficou 2,7% acima do nível pré-pandemia, já de fevereiro de 2020. Então esse fluxo já mostra realmente a recuperação total, pelo menos no setor aqui, fluxo de rodovias concedidas sob concessão no país, né? Então a pergunta, Gustavo, era em relação à atividade econômica, né? Como é que você tem visto e você acha que existe ainda espaço para termos ainda revisões ainda em relação à atividade local? Eu acho que a gente vai ter revisão, sim. A gente vai ter algumas casas colocando acima de 2%, talvez 2,5%, principalmente porque o terceiro trimestre não vai ser tão fraco. Muita gente depois do primeiro trimestre falou, foi algo atípico. Aí chegou o segundo trimestre, foi mais algo atípico. E ao terceiro a gente está vendo que vai ter esse impulso federal, que em parte, claro, vai para as dívidas, mas outra vai para realmente gastos do dia a dia, gastos com serviço, gastos com varejo. Então, acredito que tem espaço para a atividade ser revista, e os resultados das empresas eles estão vindo bons. Você pega, por exemplo, o pessoal das varejistas mostrando que gastaram mais nas lojas, nos locais, no segundo trimestre. Até uma curiosidade, né, Marcos? Você vê que muitas varejistas elas reportam
resultados bons, mas as ações vão para baixo. Por quê? Porque a parte dos bancos, dessas empresas que não têm a expertise dos grandes bancões, aí sim a inadimplência disparando, chegando em 20%. Você vê uma contradição aqui, que uma casa que gosta de falar tanto de ações, né? Você vê esse risco que está sendo observado hoje em dia, né, nessas empresas, e antes não fazia tanta parte do dia a dia. Mas desculpa, eu fugi um pouco da pergunta, mas sim, acho que tem espaço para a atividade ser revista ainda para cima, ainda tem um espaço para ser visto, surpreender nesse segundo semestre. Entendo que o Brasil vai surpreender em termos de atividade nesse ano. Perfeito. Para a gente caminhar aqui para a reta final aqui desse nosso papo, né, o Gustavo, olhando aqui a Bolsa, né, a gente até estava comentando aqui isso agora há pouco com o Luim, a Bolsa sobe pelo 7º dia consecutivo, né, o mercado já ganhou um pouco mais de fôlego nos últimos indicadores divulgados, como a gente vem muito bem falando agora, e na sua avaliação, eu queria entender, né, se a gente tem realmente um cenário mais favorável para ativos de risco. A gente falou no início do nosso papo aqui sobre renda fixa, e em relação aos ativos de risco, dá para poder dizer que agora o cenário está mais favorável ou ainda temos muita instabilidade, inclusive nos dados, para poder cravar isso? Eu acredito que o cenário ele ficou mais favorável por conta da sensação de que o Banco Central do Brasil já chegou próximo ao final do ciclo de alta de juros. Isso é um estudo que você pega, cruza os dados de Selic com IFIX, com Ibovespa, com ativos mais do setor de construção, setor imobiliário, ou com o setor de varejo. Você vê que historicamente não precisa começar a cortar. A sensação de que estagnou, que já chegou no topo, no teto de alta de juros, já é suficiente historicamente aqui no Brasil para que essas ações comecem a reagir. E aí a perspectiva de começar a discussão de vai cortar no primeiro trimestre, no segundo trimestre, isso só incentiva essas ações a busca desses ativos. Então, realmente, a renda variável aqui tende a reagir um pouco mais. Está ajudando também a questão dos Estados Unidos estarem discutindo uma alta um pouco menor por lá. E eu acredito que, lógico que existe esse risco, porque ainda é uma inflação muito alta nos Estados Unidos, a precificação ainda está em menos de 4% por lá de juros, o que pode ser revisto para cima, e a gente está com a eleição logo mais. E a eleição não promete ser só flores, só alegria, promete ter muita discussão que o mercado não gosta, colocando o fiscal em risco principalmente. Perfeito, Gustavo. Quero muito agradecer sua participação aqui conosco, é sempre muito bem-vindo, né? Já espero você aqui na próxima semana, inclusive, para poder a gente falar um pouco mais sobre mercado. Um forte abraço aí, pessoal da RB Investimentos. Eu que agradeço aqui, perdeu a desconexão, mas semana que vem me convido para estar presencialmente. Oba, obrigada, viu? Esperamos aqui então, Gustavo. Tchau, tchau.